Solicito que tomem os seus assentos, porque nós daremos início agora aos trabalhos do último dia do Seminário Liberdade Sindical e os Novos Rumos do Sindicalismo no Brasil. Tenho o prazer de convidar para compor a mesa o senhor José Feijó, inicialmente. Convido igualmente o senhor Manuel Campos. Convido também o senhor Sérgio Nobre para compor a mesa. O presente painel é sobre experiências inovadoras de atuação sindical, reflexões sobre as novas perspectivas do sindicalismo no Brasil. Antes de dar início ao painel, gostaria de esclarecer que serão permitidas perguntas por escrito, a exemplo dos painéis anteriores, naturalmente perguntas dirigidas aos painelistas, nas quais eu gostaria que houvesse a identificação do participante e também gostaria de encarecer que a pergunta fosse formulada da forma mais clara e objetiva possível. Naturalmente, não disporemos de tempo para que todas as perguntas sejam respondidas, dada a exiguidade de tempo. Nós pretendemos selecionar 2 perguntas para cada um dos painelistas ao final das exposições. O nosso primeiro convidado para atuar neste painel é o senhor José Feijó. O senhor José Feijó, como você sabe, é assessor especial do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Foi vice-presidente nacional da CUT, tem uma larga experiência na área sindical e, por isso, sem maiores delongas, eu concedo a palavra, com muito prazer, ao senhor José Feijó, para uma exposição de 20 minutos, por favor. Muito obrigado, presidente Dalazen. Queria cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os presentes. Cumprimentar também meu amigo Sérgio Nobre, né? Enfim. Primeiro dizer que um seminário que trata sobre experiências inovadoras na relação capital-trabalho é muito bem-vindo, porque o modelo de organização sindical brasileiro precisa cada vez mais, em função dos desafios que a economia propõe, aceitar e encarar o desafio de produzir experiências efetivamente inovadoras. Eu, quando comecei minha militância sindical, hoje estou aqui na assessoria do ministro Gilberto Carvalho, eu comecei exatamente numa experiência inovadora, que foi a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Ford, em 1981, 82, quando fui eleito para a Comissão de Fábrica. E uma segunda inovação. Eu fui um dos primeiros dirigentes sindical, ministro, que ousou discutir o impacto das novas tecnologias no ambiente de trabalho, sobre trabalhadores e sobre o próprio sistema produtivo. Talvez por isso, naquela época, eu fui convidado para fazer o circuito universitário de debate sobre o tema. Acabei viajando o Brasil inteiro falando sobre esse assunto. E eu me lembro que um amigo meu, dirigente sindical importante da época, me dizia o seguinte: Feijó, não sei por que você está preocupado com essas coisas, isso é coisa para discutir daqui 50 anos. Eu tenho 30 de movimento sindical e faz pelo menos 25 que esse tema nos assombra, né? A cada dia. Portanto, começar numa experiência inovadora que hoje começa a produzir proposta de projeto de lei para tornar os acordos coletivos de caráter específico uma realidade, a partir do direito de organização no local de trabalho, é para mim um imenso prazer, né? E
aqui, no governo, eu sempre digo que sou um sindicalista passando pelo governo. Assim como sempre digo que não existem ex-metalúrgico. Metalúrgico é sempre metalúrgico, não é, Sérgio? Especial do ABC. Tá certo. E eu tenho a tarefa, na assessoria do ministro, da negociação com o movimento sindical, com as demandas que nos são apresentadas. Isso por si só, eu já diria que, do ponto de vista de um governo, é uma inovação. Caminharmos gradativamente de um processo, de uma democracia meramente representativa, para um processo efetivo de democracia participativa, onde a sociedade organizada é chamada a não só ao diálogo, mas eventualmente à produção de acordos, mas a elaboração também de propostas, seja através de conferências nacionais, como a do Trabalho Decente, que está para acontecer agora no mês de agosto, não é? As diversas que já aconteceram e que produzem propostas que depois o governo vai incorporando nas suas políticas públicas, aos conselhos, aos diversos conselhos existentes, às próprias negociações de caráter, vamos dizer assim, permanentes com os movimentos sociais e com o movimento sindical em particular. Dentre as experiências inovadoras de participação e negociação, eu destacaria, por exemplo, que neste momento em que o debate sobre política industrial no Brasil ganha a dimensão que ganha, e felizmente, porque no passado se tinha a ideia, e chegou a se aventar isso, de que política industrial não era elemento de debate, que o mercado regularia as necessidades industriais do país e, portanto, qual seria o seu parque industrial. Hoje se debate a necessidade de termos uma política industrial efetiva. O governo não fará isso sozinho. Nós temos no Plano Brasil Maior hoje, nos 19 grupos de competitividade que o plano tem, mais de 100 trabalhadores indicados pelas centrais sindicais nos conselhos de competitividade. Então, eu acho isso uma importante inovação. A discussão da política industrial com a participação dos trabalhadores, dos empresários, do governo. E dentro do Plano Brasil Maior existe uma coordenação sistêmica de relações de trabalho, que eu coordeno, que envolve as centrais sindicais, empresários e o governo no debate. Esse é um exemplo, diria, de uma política inovadora onde o movimento sindical é chamado a participar de forma tripartite, a expor as suas ideias, as suas opiniões, a negociação, e certamente isto influirá e influi no desenho da política industrial. Né? Para dar aqui um exemplo de uma coisa que eu julgo grande, importantíssima. Né? Nós temos hoje também uma mesa de negociação permanente com as centrais sindicais, que tem uma pauta, e que esta pauta se desdobra através dos diversos ministérios, num processo de negociação que pode ou não resultar em acordo, porque isso é próprio da negociação, não é? Mas que certamente sempre se busca ter um espaço de mediação para que o movimento sindical possa, apresentando suas demandas, ter algum processo de evolução construído nesse processo de debate. Mas gostaria de destacar 2 acordos de caráter nacional que foram feitos de 2008 para cá. 2 acordos que eu julgo muito importantes. Por que importantes? Primeiro, porque eles começam pela lógica de uma antiga reivindicação do movimento sindical, que é a contratação nacional. Termos um embrião de contrato nacional que, uma vez existindo, possa se desdobrar para as questões específicas, por região, por estado, por categoria e, eventualmente, até por local de trabalho. Né? Acho isso extremamente importante, chamada contratação de caráter nacional. A primeira, feita ainda durante o governo Lula, que foi o Acordo Nacional para a Melhoria das Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. Esse acordo foi feito em 2008 e foi uma iniciativa do presidente Lula, então, que
preocupado com as notícias da morte de trabalhadores e trabalhadoras no campo por estafa, que eram as denúncias que estavam surgindo, convocou as partes para um processo de diálogo com vistas a implementar um acordo que pudesse produzir melhorias efetivas nesse trabalho, que é um trabalho extremamente penoso. E depois de 17 reuniões, em que participaram, de um lado, representando os trabalhadores, CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, FERAESP, Federação dos Trabalhadores Assalariados Rurais do Estado de São Paulo, governo, a única que representa os usineiros do Sudeste, do Centro-Oeste, e o Fórum Nacional Sucroalcooleiro, se chegou a um acordo nacional que hoje as entidades de trabalhadores reconhecem que ajudaram a melhorar a condição de trabalho no campo. Embora, eventualmente, você ainda encontre aqui e ali denúncias e blitz que flagram trabalho escravo numa ou noutra empresa, felizmente nenhuma daquelas que aderiu ao acordo, o que prova que o acordo está tendo eficácia. Nós estamos agora numa fase onde este acordo está para ser renovado, debatido, implementação de políticas públicas, que faz parte do acordo, mas numa fase em que as empresas que aderiram ao acordo começam a ser verificadas por auditoria para ver se elas efetivamente estão cumprindo o acordo. E veja, não é um acordo que substitui os poderes do Estado, de fiscalização, de atuação, nada. É um acordo que acrescenta aquilo que já existe, no sentido de que, pactuado entre as partes, se pode fazer mais, inclusive, do que aquilo que a lei já prevê, no sentido de buscar melhorias. Uma das preocupações desse acordo, que eu posso citar, que eu julgo da extrema importância, é o esforço efetivo de eliminação da figura do gato como contratante, onde a contratação é obrigatória a ser direta em carteira de trabalho e, quando resultado de processos migratórios, pelo Cine. Vagas disponibilizadas no Cine, portanto, cabe ao Estado também a tarefa de aparelhar as suas instituições no sentido de poder dar conta da demanda de forma pública. Sem contar coisas como a obrigatoriedade de medição clara, contratada, à vista do trabalhador, condições de transporte digno e adequado, local para refeição no campo, em que o trabalhador possa, na hora da sua refeição, efetivamente sentar-se a uma mesa, ter uma cadeira ou um banco para sentar. Enfim, coisas que parecem óbvias para qualquer um, mas que nesse tipo de trabalho tiveram que ser contratadas. E foram. Então, há hoje uma percepção de que este acordo contribuiu significativamente para um processo de melhoria. E o mais recente, que esse eu participei, o outro eu também participei, porque eu era do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que acabou fazendo o debate, ao mesmo tempo que a mesa de negociação efetivamente funcionava. E muitas das coisas que nós debatíamos no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que construiu um grupo de trabalho para isso, acabaram também sendo aproveitadas pela mesa de negociação formal daquele acordo. O acordo da construção civil. Todos se lembram dos graves incidentes de Jirau e Santo Antônio no passado. Eu sei que esse ano teve um rescaldozinho, mas já superado, que fez com que imediatamente se estabelecesse uma mesa nacional da construção civil. Nessa mesa nacional da construção civil, que foi estabelecida em 2011, estavam presentes as 6 centrais sindicais, federações e confederações da construção civil, representantes de trabalhadores e trabalhadoras, representantes dos sindicatos patronais, do sindicato patronal da construção pesada, da dita construção pesada, chamada construção pesada, e a Câmara Brasileira da Construção, a CEBIC. Foram 9 meses de negociação, aonde nós, muitas vezes, chegamos muito próximo de que a mesa se esgotasse sem ter produzido absolutamente nenhum resultado. Mas veja, o esforço e a vontade de superar aquelas situações
nos permitiu construir um acordo que eu diria que implica num avanço num setor da economia brasileira, que hoje está em franco desenvolvimento, né? Com obras de infraestrutura, obras relativas à Copa, obras relativas às Olimpíadas, mobilidade urbana, Minha Casa Minha Vida, enfim, um boom da construção civil bastante forte, né? E nós conseguimos produzir, então, um acordo que prevê coisas inéditas para este setor. Por exemplo, de novo voltando ao processo de contratação. No processo de contratação, também está prevista a eliminação da figura do gato, que tradicionalmente também atua e muito nesse setor da construção civil. Aqui, as empresas que aderem ao acordo têm que forçosamente disponibilizar suas vagas através do sistema público de emprego. E o governo vai ter que se virar para fazer com que o sistema público de emprego seja capaz de dar conta da demanda colocada. Portanto, o Estado assume também obrigações dentro do acordo. E prevê como será feito todo o processo de pré-seleção e seleção com vistas à contratação. Programas de qualificação, aonde a parceria da empresa, do sindicato e do próprio poder público fica estabelecida no sentido de programas de qualificação que possam avançar na questão da qualidade da profissionalização de cada pessoa que atua no ramo. Na questão da saúde e segurança, o que eu chamaria de uma novidade que produzirá brevemente, eu diria que frutos bastante importantes. Comissão de Saúde e Segurança no Trabalho. Não a mera CIPA, porque essa já existe, está prevista na lei. Um canteiro de obras tem muitas empresas que atuam. Tem as empresas principais, mas tem uma série de subcontratadas. E às vezes contratadas, inclusive não das empreiteiras que têm a responsabilidade da obra, mas do consórcio que contrata a obra em si, né? E aí cada uma delas tem uma CIPA, mas cada uma atua naquele seu território específico. Uma visão da obra como um todo, das suas potencialidades de oferta de risco, de doenças profissionais, de acidentes de trabalho, vitimizando os trabalhadores e as trabalhadoras, não existia. Nós estamos criando, então, neste acordo, a Comissão de Saúde e Segurança. Do lado dos trabalhadores, todos os vice-presidentes de CIPA compõem uma comissão integrada, do lado dos empregadores, os presidentes de CIPA. E estes terão poder de atuar sobre a totalidade da obra, levantando os riscos existentes, as ações necessárias, programas de prevenção à saúde, assegurar ao trabalhador um direito constitucional que dificilmente ele exerce, sem retaliação, que é o direito à recusa, sempre que a sua vida estiver colocada em risco ou a sua saúde. Sem retaliação, porque hoje o direito existe, mas vai exercer, né? Vai exercer para ver o que é bom. Então, agora fica assegurado. E o direito de organização sindical no local de trabalho, que eu reputaria como talvez uma das conquistas mais emblemáticas para o movimento sindical brasileiro. Por que eu digo das mais emblemáticas? Porque o movimento sindical brasileiro, infelizmente, ele não foi estruturado para estar a partir do local onde as coisas acontecem, que é o local de trabalho. A própria configuração da diretoria de um sindicato mostra isso. Se nós olharmos pela proteção que é dada aos dirigentes sindicais, apenas 7 dirigentes sindicais, em tese, têm estabilidade no emprego. E eu não conheço nenhuma diretoria de sindicato que tenha só 7 membros. Nenhuma. Porque seria impossível. Não pode, com 7, um lugar que tem 100 mil trabalhadores, dar conta da demanda, que talvez num lugar que tenha 1.000, 7 sejam suficientes. Então, a rigidez do modelo em si já é um obstáculo para que o sindicato esteja presente no local de trabalho. O modelo sindical brasileiro foi concebido para estar fora do local de trabalho.
Agora, as coisas acontecem no local de trabalho. As transformações todas acontecem no local de trabalho. A injustiça cotidiana de uma chefia que, porque não foi com a cara do sujeito, não deu a promoção que ele merecia, ou que dá uma punição inadequada, ou que alguma condição de trabalho coloca o trabalhador em risco, é no local de trabalho que está. Se o representante dos trabalhadores não está naquele local de trabalho, como é que ele pode dar conta dessa demanda cotidiana? Então, esta falha da estrutura e do modelo sindical brasileiro é grave e precisa ser corrigida. O ideal seria que fosse corrigida no próprio modelo. Mas nós temos hoje experiências exitosas que já buscam introduzir este modelo de funcionamento a partir do local de trabalho na sua configuração. Eu mesmo faço parte desse processo. Eu comecei numa comissão de fábrica. Então, ao estabelecer que numa obra os trabalhadores terão direito à representação sindical no local de trabalho, nós produzimos aqui um avanço que eu diria que tende a transformar a maneira como o modelo sindical negocia nesse país. Nós teremos a seguinte configuração: para uma empresa de 200 trabalhadores, um representante. Daí para frente, a cada mais 500 trabalhadores, mais um representante até o limite de 7. Então, no mínimo, ou seja, no mínimo nós teremos um e teremos até 7 representantes dos trabalhadores no local de trabalho. Com isso, aquelas questões do dia a dia, que tornam muitas vezes o ambiente de trabalho um ambiente difícil, estressado, com coisas que poderiam estar sendo resolvidas e melhorando a qualidade do trabalho e, portanto, a qualidade desse ambiente, e que vão gerando acúmulos potenciais para muitas vezes gerarem crises, nós estamos dando e estabelecendo um canal de negociação diária, cotidiana, permanente, que permite melhorar esta relação. Tem muita gente que diz o seguinte: pô, mas vocês acabaram de assinar o acordo e já teve greve em Santo Antônio, Giral, agora está tendo greve em Belo Monte. Primeiro, ninguém faz nenhum acordo para não ter greve. Greve é da lógica da relação capital-trabalho. Assim como o conflito é inerente, os interesses de cada um. O que nós estamos é estabelecendo canais aonde esta relação tenha comunicação e possibilidade de resolver os problemas antes que eles tenham potencial de dano sobre a vida do trabalhador e, por que não dizer, na própria qualidade do trabalho executado. Com isso, nós melhoramos o ambiente de trabalho, melhoramos a relação capital-trabalho e estabelecemos que o conflito será feito e necessário sempre que houver um impasse real. Por exemplo, numa campanha salarial que não se chega em acordo. Então eu quero dizer que julgo estas experiências inovadoras e estes acordos de caráter nacional e tripartite, experiências não só inovadoras, mas que tendem a criar novos paradigmas que nos permitam, a partir deles, modificar a estrutura sindical brasileira, a forma de negociação e a qualidade de vida e da relação capital-trabalho. Era isso, muito obrigado. Agradeço a intervenção do senhor José Feijó e colho do ensejo para cumprimentá-lo, Feijó, pela sua habilidade e persistência na obtenção desses acordos que consideramos essenciais para o desenvolvimento e a maturidade do movimento sindical. Tenho o prazer agora de anunciar a palavra do senhor Manuel Campos, português de nascimento. Manuel Campos exerceu a função de conselheiro social na Embaixada da Alemanha em Brasília, responsável pelo Brasil e o Chile, depois de haver assumido a nacionalidade alemã. Desde novembro de 2010, encontra-se no Brasil, enviado pelo IG Metal, a serviço da Federação Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, como coordenador de projetos de redes sindicais em empresas multilatinas para a América Latina e o Caribe. Manuel Campos
tem formação superior em teologia e filosofia. Tem a palavra, Manuel. Excelentíssimo Sr. Ministro Dallazen, em nome de quem saúdo todos os ministros deste tribunal, companheiro José e companheiro Sérgio, senhoras autoridades, diplomatas, companheiras e companheiros aqui presentes, eu espero que o meu alemão não tenha que ser traduzido para português. Eu agradeço o convite e espero poder dar um contributo que eu chamo de solidário, mas também crítico, construtivo. Eu vejo as coisas numa outra perspectiva porque eu olho de fora. E começo com uma nota com base naquilo que foi dito ontem aqui. Eu verifiquei ontem que nós, sindicatos, já estivemos mais avançados do que hoje. Celebramos compromissos, mas os sindicatos parecem ter tido medo da própria coragem. E os desafios, como eu vou tentar apresentar, vão aumentar. Eu vou usar um PowerPoint porque aquilo que se vê fica mais bem retido na memória do que só ouvir. Há muitos que deixam entrar e imediatamente sair. E se vocês olharem para o meu PowerPoint, vão verificar que o planeta Terra está hoje totalmente conectado, económico e financeiramente, sob domínio das grandes potências financeiras, presentes também no Brasil, das grandes multinacionais, algumas delas alemãs, e seus interesses. E o que virou vantagem para uns, os acionistas, tornou-se um desafio e um perigo para os outros, os trabalhadores e suas organizações. Porém, essa globalização do planeta não se verifica nem ao nível dos direitos humanos, nem dos político-sociais e laborais, como, por exemplo, os negociados de forma tripartite e consignados nas convenções da OIT, como ouvimos nestes 2 dias, e é por isso que a luta é desigual. Nessa imagem vocês têm o exemplo de uma empresa que está conectada a nível mundial com representações em todos os lados e também de uma entidade financeira. Isso trouxe-nos algumas perdas. Como habitantes do planeta, nós perdemos pelo caminho 2 princípios fundamentais que nos eram essenciais e orientadores. O primeiro foi o primado da política sobre a economia. As multinacionais dominam cada vez mais a política. Os seus produtos deixaram de ser o ponto fulcral das suas atividades, que foi trocado pelo valor da empresa na bolsa. Calcula-se que as multinacionais hoje sejam cerca de 63 mil, com 690 mil filiais espalhadas pelo mundo, controlando 2/3 do comércio mundial, sendo muitas delas mais poderosas do que alguns estados. E perdemos outra coisa. Perdemos o primado filosófico-humanista que, com a chegada do Renascimento, via o homem como o centro do universo, com sede de conhecimento, de bem-estar coletivo, em sintonia com a natureza, da qual nós estamos hoje usando e abusando numa dimensão perigosa, como o Rio mais 23 ou 21 nos vai demonstrar no próximo mês de junho. Esquecemos o humanismo de Heidegger, defensor de que o homem seja humano e não inumano, muito menos estranho à sua essência, que é ser o guardião do ser. E trocamos, finalmente, o princípio, como vocês ouvem todos os dias na rádio, do é melhor ser pelo é melhor ter. Qual foi o resultado? Perdidos os primados da decisão e do rumo, o poder se deslocou apenas para um dos lados. As crises hoje que estamos vendo nos Estados Unidos, na Europa e noutros lugares, já não são mais o fruto de um cíclico natural das coisas. Elas são provocadas
porque tem efeitos, mas apenas para um dos lados. Eu vou citar um cientista chamado Gorender que diz o seguinte: a revolução tecnológica nas telecomunicações e nas operações ultra-rápidas de informação e de cálculo potenciou o sector de finanças mais do que qualquer outro. E a esse fenómeno agrega-se o acúmulo de somas colossais, derivadas da poupança e colocadas à disposição de pensão, de fundos mútuos de investimento e de companhias de seguro. O resultado disso foi a supremacia adquirida pelas finanças através dos bancos e de instituições não bancárias. Parece que, pois, muitos dos nossos ensinamentos filosóficos e éticos orientadores terão sido esquecidos pelo ser humano. Já foi citada aqui a encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, em que o Papa Leão XIII escreveu: de nada vale ao capital o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. O que foi depois complementado por Pio XI, que disse: é inteiramente falso atribuir ou só ao capital ou só ao trabalho o produto do concurso de ambos. E é deveras injusto que um deles, negando a eficácia do outro, se arrogue a si todos os frutos. Passados séculos, o diálogo social já deveria estar alicerçado no princípio da igualdade entre capital e trabalho, mas isso virou quase uma utopia. O mais forte é quem decide e vence, apesar de ser um dado adquirido, que devido ao caráter pessoal do ato humano e em virtude da dignidade da pessoa, o trabalho é superior e precede em importância a qualquer outro fator de produção, de modo especial em relação ao trabalho. Mas ambos se complementam. Fica a pergunta: que fazer então? Neste contexto, no mundo do trabalho, não resta aos trabalhadores senão procurar respostas para a globalização e alternativas para aquilo que não dominam mais. E elas terão de ser globalizadas para criar contrapoder. E a resposta vem da FITIM. Ela foi fundada em 1904, representando hoje mais de 25 milhões de trabalhadores em mais de 100 países. FITIM significa Federação Internacional dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas. Ela assumiu o desafio e em 2009 aprovou no seu congresso uma política chamada de redes sindicais internacionais. E agora, num ato de reforço global necessário, há 3 federações mundiais, a dos metalúrgicos, dos têxteis e químicos, que decidiram no próximo mês, junho, fundir-se numa só, possivelmente obtendo o nome Industriol, ou seja, toda a indústria, que vai ser o novo sindicato mundial da manufatura, mineração e energia. E abro aqui um parênteses que não estava previsto. É interessante, os sindicatos do Brasil, dos químicos, dos metalúrgicos e dos têxteis, entraram no sistema da unidade, participando da unificação dessas 3 centrais federais, ao contrário daquilo que não querem fazer no país. Como é? Que belo exemplo que vocês podem seguir internamente. Façam a nível interno o que estão fazendo a nível mundial, porque não vão ter outra saída. A luta é pelo reforço do poder dos trabalhadores na base, pela igualdade de direitos e de posições, olhos nos olhos com a empresa, pela renovação das estruturas, pelo respeito aos direitos negociados e acordados mundialmente e também pela codecisão. E vou lá a seguir. E o desafio vai ser só nosso, já que pouco se pode esperar da política e muito menos da economia. E ou nos comportamos como entes adultos, ou temos que pedir a mãozinha do Estado. O Estado deve criar o contexto da movimentação das duas partes, capital e trabalho. O resto temos que ser nós, sós, a decidir.
Se fosse verdade, no contexto desta discussão, o que muitos afirmaram ontem aqui sobre a Convenção 87 e suas possíveis consequências para o Brasil, eu teria que dizer que na Alemanha não deveria haver nenhum sindicato. Nós somos independentes, autónomos, não temos lei de greve, mas temos o direito da autonomia de negociação sem intervenção estatal, não temos ajuda estatal, cada sindicato tem que lutar pela sua filiação e manter-se ou desistir. E eu desafio qualquer um a dizer que os sindicatos alemães são fracos. Temos que procurar então uma saída. Com o contributo de suas organizações filiadas no Brasil, a CNM da CUT e a CNTM da Força Sindical, a FITIM elaborou, como já disse, e aprovou em 2009 uma nova forma de sindicalismo mundial para reforçar a sua atuação a nível local, nacional, regional e mundial, as chamadas redes sindicais. O desafio no Brasil é o seguinte: a estrutura sindical brasileira, que é vertical, local e por categoria, ela não impede, mas dificulta, na minha maneira de ver, enormemente a solidariedade. E quando os sindicatos brigam mais entre si pelo poder local do que com a empresa por direitos, as coisas ficam mais difíceis. Eu não estou a dizer isto como acusação. É um facto que eu averiguo na minha atividade desde quando estive no Brasil e há 1 ano e meio nos contactos com sindicatos e com empresas. E vou ser direto. A alimentação financeira gratuita dos sindicatos brasileiros através do imposto sindical, eu não chamo de contribuição, é imposto sindical. Ninguém pode escapar. Retira-lhes o interesse pela necessidade do autoempoderamento político-social financeiro, pela procura de filiados, reforçando mais o seu interesse pela participação partidária, em vez de um relacionamento partidário crítico, reivindicativo e independente, o que seria mais natural para sindicatos que se chamam de livres. Porque no seio do sindicato eu não tenho membros de um partido, tenho membros de vários partidos. A unidade sindical, ou a unicidade sindical, bem ao contrário do que a palavra parece mostrar, atrapalhou e impediu a criação de sindicatos livres, fortes, nacionais, por indústrias, favorecendo incomensuráveis formas de estruturas e subestruturas sindicais, muitas delas subservientes, com muito poucos ou nenhuns filiados voluntários, em territórios delimitados e estanques. E confirmo, as boas exceções confirmam a regra. Permitam a minha visão pessoal. A sua continuada divisão em categorias, federações, confederações, centrais, sindicais e também interdependências e conotações político-partidárias clama e exige uma imediata reforma sindical, certamente com período de transição para que ninguém se afunde, mas com independência. E enquanto isso não acontece, nós vamos utilizar as redes. A resposta da FITIM, que são as redes sindicais nacionais, regionais e mundiais, elas completam e aperfeiçoam, mas não substituem o sistema sindical representativo local, porque a FITIM tem o respeito pelas estruturas existentes. Elas respeitam a verticalidade sindical existente, mas mudam a ótica e o rumo da ação, usando a horizontalidade. E chama aqui uma atenção. As redes sindicais vivem na moderna tecnologia eletrónica de informação horizontal, que é a internet e o telefone. Este meio veloz da internet, ela permite uma troca de conhecimentos, documentos e informações, mas exige uma sistemática utilização cuidadosa, uma posição vigilante, crítica e questionadora, pois se trata de um meio acrítico, rápido, impessoal e até perigoso. Eu lembro que na semana passada um ministro alemão foi demitido do seu cargo imediatamente porque colocou no Facebook uma frase contra um dos partidos da coligação. Cuidado no uso do Facebook. O Papa Inocêncio III dizia no século XII o seguinte: quod non est in actis, non est in mundo. Ou seja, numa versão moderna,
Em latim significa o que não está nas atas não é conhecido, não está no mundo. A versão moderna é o que está no Google está no mundo, toda a gente conhece. Por isso usamos este meio forte, imprescindível e poderoso, mas não podemos esquecer que o elo mais poderoso da rede é o encontro humano presencial, os encontros regulares dos membros da rede. Para isso, a FITIM teve que criar uma série de regras. E as regras estão aí, são 7 regras. Primeiro, só existe rede se houver um mandato político do sindicato para essa rede. Ao respeito pela estrutura existente. A responsabilidade principal é sempre do sindicato do país de origem da multinacional. Exemplo, no caso da ThyssenKrupp, que é uma empresa alemã, é o meu sindicato dos metalúrgicos, esse símbolo que vocês veem aí do lado direito. No caso da Gerdau, é o sindicato responsável do Brasil, porque a sede da Gerdau é aqui no Brasil. A rede tem que ser um órgão sindical independente. Atenção ao português, que é importante. Aí diz, a rede deve ser um órgão sindical independente, não um órgão independente do sindicato. A rede não está para substituir o sindicato. Ela só é independente pelo seguinte, como na rede entram vários sindicatos, como já vamos ver, nenhum sindicato pode ditar ao outro o que tem que ser. É a rede que tem que descobrir o problema, o caminho para a solução, que os sindicatos negociarão. Ela tem que ser transparente, aberta a todos os sindicatos interessados. Cada sindicato decide sobre participação própria e do representante da empresa, não é só do sindicato. Tem que haver ou ser feito um plano de ação com um conteúdo que são os fins, os temas, as estruturas, formas de comunicação, papel do coordenador, encontros, meios eletrónicos a utilizar, enfim, todo o sistema de ação. E no final, qual é o papel da rede? É fortalecer o poder sindical, nacional, regional e global. Eu vou dar agora um salto, porque só quero resumir que também a FITIM tem uma série de tarefas a assumir, as organizações sindicais também, isso poderá ser lido porque o tempo é curto, as empresas têm um papel também a assumir porque elas vão lucrar com o trabalho da empresa, isso não pode ser gratuito. E uma série de outras atividades que poderemos depois ver, como seja também no final das nossas atividades, o objetivo principal é criar um acordo marco internacional em que os valores e os direitos sejam válidos para todos os membros dessa empresa em todo o mundo. Essa rede, ou cada rede, pode criar problemas. Porquê? A rede identifica muito rapidamente os problemas locais e os atores locais no terreno. Ela troca rápido informações e documentos importantes para as ações comuns. Ela supera as divisões sindicais existentes no Brasil, não só no Brasil. Ela cria união, compromissos e solidariedade. Ela adquire uma dinâmica rápida própria. Ela pode fortalecer, mas também pode perturbar o sindicato. Se o sindicato não acompanha o trabalho da rede, ela pode ultrapassar o sindicato. É por isso que a conexão não pode ser cortada. Ela eleva o respeito da multinacional pelos trabalhadores. Ela tem que ter o apoio efetivo da FITIM e tem que ter uma colaboração, ou melhor, uma coordenação clara e progressista. E quero dar agora o exemplo concreto de uma rede para vocês verem como funciona. Antes disso eu quero dar chamar a atenção de uma outra coisa, que é o seguinte. Uma grande parte das redes internacionais começaram na Alemanha porque temos sindicatos fortes e achamos que havia uma grande divisória de interesses e de direitos em todo o mundo. A primeira rede que eu conheço, que foi criada na minha investigação, foi a da Volkswagen. É a primeira rede criada internacionalmente. E reparem nesse documento, que é um documento interessantíssimo. A Volkswagen aprovou em 2009, se não estou em erro, com o apoio dos trabalhadores e dos sindicatos de todo o mundo, uma carta de direitos laborais e sociais dos trabalhadores da Volkswagen válidos para todas as plantas da Volkswagen em qualquer país do mundo.
ela está em vigor. E reparem que à direita tem 3 colunas. Uma é o direito de informação, o segundo é o direito de consulta e o terceiro são os direitos de codecisão. Se vocês olharem, vão verificar que os direitos de codecisão abrangem a coluna da direita quase em todos os itens, exceto 2 ou 3 que estão aí pelo meio, de consulta e de informação. E, só para dar um exemplo, que senão perdemos muito tempo, na política de pessoal, de trabalhadores, portanto, introdução, promoção e dispensa de emissão de trabalhadores, as comissões de trabalhadores da Volkswagen têm direitos de codecisão, que até agora acho que só existem na Alemanha. Vocês acham que alguém fala nisso? Era importante falar-se nisso, porque isso está em vigor. Era importante que essa carta fosse distribuída para outras empresas, porque há outras empresas que têm atividades inovadoras semelhantes, como a Mercedes. A Mercedes tem uma comissão de trabalhadores que negocia com a diretoria, como já disse aqui o José Feijó. E há outras, já não é a única. Mas a Volkswagen tem direitos de codecisão. Era necessário que isso fosse posto em vigor. E para dar agora o exemplo da rede que eu coordeno, que é a rede da ArcelorMittal, e vamos ficar depois por aí, reparem numa coisa. A rede da ArcelorMittal tem uma identificação criada pelos próprios trabalhadores, que é esse símbolo em cima, ArcelorMittal em rede. Na primeira linha negra estão os locais das plantas da Arcelor no Brasil, que é composta por 9 sindicatos metalúrgicos, 5 centrais sindicais, 1 não filiado, e abarca várias categorias metalúrgicas existentes nas 9 plantas da ArcelorMittal, presentes em 5 estados brasileiros. E de futuro, nós vamos inserir mais 3 sindicatos dos sectores extrativo mineral e reflorestamento, lembrando que a ArcelorMittal é um conglomerado de empresas com atividades diferentes. Mais complicado ainda, temos o exemplo da WEG e da Votorantim. A rede é conduzida por 4 representantes responsáveis, 2 da CNM e 2 da CNTM, portanto da CUT e da Força, porque são os 2 sindicatos filiados à FITIM. Temos aqui presente o Everaldo, que é um dos responsáveis dessa rede, que poderá dar depois explicações melhores de como ela funciona. E vou resumir numa frase que surge quase sempre em todas as reuniões. E a frase é: como é bonito nós ultrapassarmos as nossas diferenças. Ali se levantam os problemas existentes em todas as plantas. Ali se descortinam as diferenças de tratamento existentes, salário, de PLR, de horário, de outros direitos. Mas porquê é que vocês têm e nós não temos? Porquê é que teremos que negociar o PLR, cada sindicato por si, em diferentes etapas, com diferentes capacidades de imposição? Porquê é que não vamos negociar em conjunto? Isso começa a moer no pé, no sapato das empresas. As empresas estão se aproximando porque depois de nós fazermos o levantamento de tudo isso, nós juntamos com o RH e dizemos: olha, a rede descobriu isto, quer saber porquê e apresenta a proposta de solução A. Qual é a sua posição? Colegas, chegámos ao tempo de levantar os problemas, apresentar a pauta e negociá-la antes da greve. Não começar com a greve e negociar depois. A greve, no meu entender, é a nossa cartada, a nossa arma mais forte. Eu não vou jogar em jogo de cartas, nunca se joga o as no início. As melhores cartas ficam para o fim, que é quando se ganha ou se perde a jogada. E é nessa intenção que eu gostaria que as redes sindicais tivessem um alastramento ainda maior e começassem a ser reconhecidas pelas empresas, porque elas vão ter que aceitar. Daí a possibilidade de vocês terem mais coragem para renovar o vosso sistema sindical brasileiro com a ajuda internacional também e com a solidariedade internacional. Obrigado.